Para tocar um louvor assim, cantava assim: a tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Sabe? A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Escuta, sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Eu sei que eu tô ouvindo esse livro. Eu tenho uma plantinha na casa que o Randy me deu. Eu enchi um copinho com água e tô cantando, e com o copo na mão. Eu fui regar a plantinha, sabe? Antes que eu chegasse perto dela, o Espírito Santo me pegou. E eu comecei a pular na casa. E eu fiquei, meu Deus. Naquele dia Deus me entregou essa pregação. Eu não tinha preparado nada. O Espírito Santo começou a falar comigo. E Ele me entregou o começo, meio e fim desta palavra. Sabe o que eu fiquei pensando? É muito lindo quando a gente busca Deus e Ele nos encontra. Mas é muito mais lindo quando a porta já está aberta, quando a lenha já está posta e Ele pode simplesmente entrar. Sabe o que o Espírito Santo quer? Falar contigo. Basta apenas que você esteja preparado para ouvir. E começou a vir a pregação na minha cabeça. Eu corri, peguei o bloco de notas, comecei a escrever. E eu escrevia e chorava. E eu escrevia e falava em línguas. E cada versículo que vinha na minha cabeça eu chorava. Eu corri, peguei a Bíblia e comecei a escrever tudo que o Senhor me trouxe para compartilhar com vocês aqui hoje. Sabe qual era o desejo do meu coração? Que todos estivessem aqui para ouvir. Mas eu tenho certeza que se você está aqui é porque o Senhor quer falar contigo. Amém. Ele falou comigo de uma forma tão diferente, sabe? Você precisa viver experiências novas com Deus. Você precisa viver coisas novas com o Senhor. Amém. Eu me senti tão maravilhada. Ele falou comigo: a minha mesa tem cura. Eu falei: Senhor, que palavra linda. Mas aonde eu vou pregar? Prega sobre Mefibosete. Mas não prega só sobre isso. E começou a me trazer um entendimento. Eu quero começar agora aqui. A palavra do Senhor nos conta aqui. Um dia os filisteus se levantaram contra os israelitas e eles perderam a guerra.
E os filisteus foram até a cidade para poder matar o rei, que na época era Saul, e a sua família. E os filhos de Saul foram mortos naquela noite. E Saul, encurralado, lança-se sobre a sua espada e se mata. Só que a ama, a babá de Mefibosete, que era filho de Jonatas, filho de Saul, corre, pega o menino no colo e sai correndo a fim de salvar as suas vidas. Ela corre com o menino pequeno nos braços e, por um momento, um vacilo, um tropeço, um desespero, ela cai. E quando ela cai, os pés de Mefibosete se quebram. E ela se levanta, pega o menino e foge. E a palavra do Senhor conta que todos da linhagem de Saul morreram, exceto Mefibosete. Ele ficou em Lodebar, que nós lemos que é lugar de esquecimento. Agora Mefibosete, do reinado, da linhagem real, é esquecido. É lançado num lugar de sequidão, que não havia esperança. Mefibosete é esquecido, é lançado agora, aleijado. Quem daria algo por ele? Talvez destinado ao fracasso. Qual será que eram as expectativas dele? Se é que ele tinha alguma, agora a sua vida estava condenada. E aí um dia o Senhor já havia levantado Davi para governar Israel. E um certo dia Davi questiona: será que tem alguém da linhagem de Saul? Será que ainda restou alguém a qual eu possa usar de benevolência, de bondade, não minha, mas bondade de Deus? E alguém responde: tem uma pessoa, tem um rapaz, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele pergunta onde está. Ele responde: está em Lodebar. E o rei manda buscar o menino. O rei manda buscar Mefibosete. E aí ele faz uma promessa: Mefibosete, tu comerás à minha mesa todos os dias. Tu assentarás à minha mesa como um dos filhos do rei. Tu tomarás o teu lugar. Eu restituirei tudo que você perdeu. Sabe, eu fiquei pensando, o Espírito Santo ia me trazendo entendimento enquanto eu chorava. Talvez alguém perguntava por Mefibosete. Qual Mefibosete? Aquele filho de Jonatas, aquele aleijado, aquele esquecido, aquele fracassado. Só que agora, quando o Senhor se lembra dele, quando o rei se lembra dele, ele se assenta à mesa do rei. Que alguém se perguntar qual Mefibosete, irão responder: aquele que se assenta à mesa do rei, um dos filhos do rei, aquele que tem lugar reservado na mesa, aquele que come no palácio, aquele que foi restituído, aquele que foi lembrado pelo rei, aquele que tem lugar reservado na mesa, como um dos filhos do rei. E aí o Senhor começou a falar comigo que lugar na mesa é para quem é filho. Aleluia. Lugar na mesa é para quem é filho. E os versículos começavam a vir na minha mente. João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que é seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. A saber, os que creem no seu nome. Apocalipse capítulo 21, verso 7 foi lido que hoje aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Efésios capítulo 1, versículo 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Romanos capítulo 8,
escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. O Espírito Santo me manda te dizer que tu é filho, tem lugar na mesa para ti. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, olhe para cá. E se herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Ei. Um dia nós estávamos em Lodebar. Um dia nós estávamos esquecidos. A palavra do Senhor conta que todos foram destituídos da glória de Deus. Só que um dia o rei se lembrou de mim. E se lembrou de ti. Ele disse: Aline, fala para a minha igreja que ainda tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa. Tem lugar na minha mesa para aqueles que são os meus filhos. Tu és filho. O inimigo pode dizer que tu não é, porque ele gosta de soprar isso, que você é improvável, que você é errante, que você é fracassado, que ninguém se lembra de ti, que agora o teu ponto final não tem continuidade na tua história. O Espírito Santo de Deus me encontrou lá em casa e disse para mim: diga, minha igreja tem lugar na minha mesa para aqueles que são imperfeitos, para aqueles que foram desprezados, para aquele que não encontra lugar. Tem lugar, tem lugar, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa de teu pai. Tem lugar na mesa de teu pai. Tem lugar. Tem lugar. Teu lugar não foi ocupado por ninguém. Tem lugar, tem lugar. Tem lugar. Tu vais se assentar porque o lugar é teu. Tu vais se assentar porque tu é filho. Tu vais se assentar porque teu pai ainda te espera todos os dias. Ele bradava forte no meu coração: tem lugar. Tem lugar. E quando nós vamos falar sobre mesa, a palavra do Senhor é muito rica. Em Êxodo, capítulo 25, verso 30. Eu lembro que o irmão Lázaro ministrou por aqui em Êxodo. E eu me lembrei que eu já estava com essa pregação escrita. E diz a palavra do Senhor: o Senhor diz assim a Moisés: coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fique diante de mim o tempo todo. O Senhor manda eu fazer a arca da aliança, sabe? Você está cansado de ouvir? O Senhor mandou fazer a arca da aliança e ela foi feita. E depois de fazer a arca da aliança, o Senhor disse a Moisés: construa uma mesa com os mesmos materiais da arca, com a mesma madeira de acácia. Construa uma mesa, revista ela com ouro puro, coloque nas suas voltas, nas suas laterais, 2 argolas, assim como a arca, e ela só será transportada coberta e com varas, assim como a arca da aliança. Entenda que a mesa também era santa, também foi orientada por Deus que fosse feita com o mesmo cuidado, com a mesma reverência que tinha a arca da aliança. E essa mesa ficava diante da presença do Senhor. Olhe para cá. E todo sábado o sacerdote colocava 12 pães sobre a mesa.
era para que o povo se lembrasse que Deus ainda era o seu provedor e que não faltaria pão sobre Israel, porque Deus provedor estaria com eles. Quando nós vemos no livro de Jó, capítulo 36, verso 16, um dos seus amigos Eliú diz assim: Jó, Deus quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Em 1 Samuel capítulo 16, no verso 11, diz: Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Salmos capítulo 23, verso 5, esse mesmo Davi escreve: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Um dia eu estava no culto, eu escutei um pastor falando que um rabino conta a história desse salmo. E eu vou ser muito breve para resumir, mas quando uma pessoa chegava na casa de alguém, que ele tinha pouco tempo para conversar, ele colocava só um pouquinho de cálice, para a pessoa saber que tinha que desenrolar rápido o assunto. Quando ele colocava meia taça, significava que a pessoa poderia ficar até o entardecer. Quando ele enchia a taça, significava que a pessoa podia pernoitar, podia dormir. Quando Davi escreve este salmo, ele diz: o meu cálice transborda. Eu não quero que tu fique um pouquinho. Eu não quero que tu fique até o entardecer. Também não quero que tu durma aqui só hoje. Eu quero que tu faça morada. Pode ficar. Toma a chave, pode entrar. A casa é sua, Senhor. O meu cálice transborda na tua presença. Pode ficar. Pode entrar. Eu não estava esperando a visita do Espírito Santo naquele sábado, mas a porta estava aberta. Eu não estava esperando a visita do Espírito Santo naquele domingo corrigido, mas a porta estava aberta. Um dia ele chegou em mim e eu deixei o meu cálice transbordar e eu disse para ele: a casa é sua. E quando ele tem lugar para entrar, meu querido, ele entra, faz morada, ele muda tudo. E quanto mais ele está, mais nós queremos que ele fique. O meu cálice transborda, Deus. Pode ficar. Toma a chave. Tudo é Deus, Senhor. Só que alguns têm colocado só uma gotinha para Jesus. É 5 minutos que eu consigo orar. Eu só venho no culto um dia só. Vai falando do Espírito Santo. Pinguinho. Eu só canto se eu tiver no cartaz. E eu só prego se tiver multidão. Eu só faço obra se o pastor me der cargo. Eu só sirvo se aparecer o meu nome. Ó, o cálice, ó. Ó. Quanto mais o cálice transborda, mais a gente diminui. Mais a gente some. Mais a gente faz e menos o povo vê. Porque é para que ele cresça. É para que ele apareça. Eu só posso trazer vontade de um dia aquilo que eu já plantei lá em casa. Aquilo que meu secreto me entregou. Eu só posso pregar aqui aquilo que Deus me revelou lá em casa. Eu só posso cantar aqui aquilo que Deus já me revelou em casa, no secreto. Quando eu estava transportando meu cálice, dando lugar para ele. O teu cálice tem transbordado na presença de Deus. Se Jesus te assentar contigo hoje na mesa, tu tem alguma coisa para servir para ele? Como está teu cálice? Está pouquinho? Está pelo meio? Está cheio? Deixa transbordar. Qual é o limite de Deus? Não há limite para Deus. Ainda que tenhamos muito dele, ainda há tanto para desbravar.
Eu converso com alguns irmãos, eu pensei que a irmã Suzana disse para ela: eu não quero ficar no raso. Eu não quero ser um crente superficial. Eu não quero molhar a pontinha do meu pé. Eu quero entrar profundamente na presença. É isso que significa teu cálice transbordar a sede de Deus. O Senhor falava comigo: eu quero adiantar, porque eu quero entregar tudo que o Espírito Santo me entregou, se Ele me permitir. Lucas capítulo 14, verso 11, diz assim. Na verdade, eu vou contextualizar para você entender. Jesus estava numa ceia muito importante dos judeus. E ele começou a perceber que o povo só queria se assentar nos lugares mais importantes, de maior evidência. E ele começou a observar. E aí ele diz assim, verso 11: porque todo aquele que si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E um deles, escutando isso, disse assim, ao ouvir isso, verso 15: um que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Não preciso estar em evidência na mesa dos homens. Não preciso ser vista nem aprovada pelos homens. Bem-aventurado aquele que comer pão na mesa, no reino de Deus. Escuta, pode ser que nós nunca estivemos em grandes holofortes, em grandes lugares, e tudo bem, mas naquele grande dia muitos do que se assentam em lugares importantes na terra não sentarão na mesa de Deus. Muitos que têm se preocupado com aparência, com aprovação, com estar em destaque, não estará em destaque na mesa de Deus. Bem-aventurado aquele que comer o pão na mesa do Deus Todo-Poderoso. E aí Jesus começa a contar uma parábola. Eu quero ler aqui com você, Lucas capítulo 14. Chama a parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um desses que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a recusar o convite. Disse o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros, das cidades, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda tem lugar. Aleluia! Ainda tem lugar na mesa. Glória a Deus! Por que você não tem ocupado o teu lugar na mesa? O teu lugar ainda está lá. Aqueles que ele veio não o quiseram, rejeitaram. E ele fez como Davi fez com Mefibosete, chamou os imperfeitos, os gentios, os não merecedores. Será que nós merecíamos estar aqui? Só que um dia o convite do rei chegou até mim. E chegou até ti. Nós estamos aqui na presença de Deus, mas eu quero te dizer, igreja, ainda tem lugar. Começa a anunciar que ainda tem lugar. Por quem tu tem orado pelo lugar dele na mesa? Quem tu tem evangelizado e contado para ele que ainda tem lugar na mesa? Tu quer se assentar na mesa e teus amigos ficar de fora?
sentar na mesa e a tua família ficar de fora. Tem lugar ainda. Ainda tem lugar para os teus. Ainda tem lugar. Ainda tem lugar. Eu estou terminando.